Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Irmãos, eu estou aqui neste momento para dizer algo para os irmãos, né? Mas antes eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, irmãos, com seus amigos, com sua família, né? Para que nós venhamos levar algo de Deus, né, para mais pessoas, para levar a palavra de Deus para os nossos amigos, para os nossos parentes, né? E este vídeo hoje vai se chamar As 5 Coisas que nos separa de Deus. As 5 coisas que nos afasta de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que nada nos separará do amor de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? E nos aproximar cada vez mais do Senhor. Não é verdade? E as 5 coisas que nos afastam de Deus. A primeira aqui eu pontuei: não se relacionar com Deus. Muitas das vezes nós temos tempo para tudo. Temos tempo para ir na escola, temos tempo para passear com os nossos filhos, temos tempo para passear com o nosso esposo, temos tempo de visitar alguém, visitar algum parente. Mas muitas das vezes nós não achamos tempo para nos relacionar com Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Nós ficamos no YouTube, nós ficamos nas redes sociais. E isso, irmãos, tem nos afastado da presença de Deus. E isso tem tirado nós da presença do Senhor, né? Então, o primeiro ponto que tem acontecido assim com nós é isso. Nós temos valorizado... Só um momento. Peraí, Giga, eu vou começar. Nós temos valorizado outras coisas e não temos valorizado o nosso relacionamento com Deus, né? Então, o que nós podemos fazer? Nós temos que separar, irmãos, um momento para Deus. Nós temos que separar um momento nosso, no meio o nosso dia a dia, no meio aos nossos cuidados com o nosso lar, com nossos filhos, com a nossa família. Nós temos que reservar um tempo só nosso. Nós temos que reservar um tempo só entre nós e Deus, né? Nós temos que reservar um tempo para ler, para orar, para jejuar. E muitas das vezes isso não tem existido. E isso tem nos separado de Deus. As redes sociais têm nos roubado de Deus. O seu Facebook, o meu Facebook, tem nos roubado de Deus. E Deus, ele não quer isso para mim e para você. O YouTube, as outras coisas têm preenchido o espaço que é do Senhor em nossas vidas. Amém? Que nós não venhamos deixar isso acontecer, irmãos. O segundo ponto é aceitar pequenas coisas, pequenos erros do nosso dia a dia, que nós sabemos que nos afasta de Deus, né? Então, assim, nós não podemos deixar que isso aconteça. Ah, eu vou ficar aqui, né, no meu Facebook, só um pouquinho. Quando vê, já tem 1 hora, 2 horas, mexendo no Facebook. E a gente acha que não é pecado, a gente acha que não é um erro. Ah, mas eu vou mentir aqui, é uma mentirinha, não tem nada a ver. Então, irmãos, assim, o nada a ver tem acabado com os cristãos. O nada a ver tem nos afastado da presença de Deus. Nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Porque a palavra de Deus fala em Salmos 42, um abismo chama outro abismo. Então, quando nós estamos perto de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, nós temos que ter tristeza com isso. Quando nós perceber que nós ultrapassou o nosso limite, quando nós percebermos que nós estamos passando o limite, nós temos que sentir profunda tristeza e nos arrepender. Nos arrepender. Irmãos, eu me lembro algo aqui íntimo, né, meu, que no início, irmão, assim, acho que tem uns 2 anos, eu me sentia mal quando eu acordava e pegava primeiro o celular. E eu me lembro, irmãos, que eu dividi isso com alguém. Falei que eu não gostava de acordar e pegar o celular e olhar as redes sociais antes de eu falar com Deus.
E essa pessoa disse, não, mas isso não tem nada a ver, né? E até hoje, irmãos, até hoje, eu me sinto mal. Eu me sinto mal quando eu acordo, porque nós somos falhos. Muitas das vezes nós cometemos erros, sim. Muitas das vezes eu acordo e quando eu pego o celular é algo assim comigo, irmãos. Quando eu pego o meu celular, que eu não orei, que eu não apresentei o meu dia para o Senhor, eu me sinto mal. Eu me sinto triste comigo mesmo. Então, assim, nós não podemos deixar que isso venha acontecer, né? Que as coisas deste mundo venham nos roubar de Deus. Porque a palavra dele nos garante que nada nos separará da presença do Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. Então, que nós venhamos, né? Eu não quero que esse vídeo fique longo igual o outro, então vamos falar mais rápido um pouco, né? A terceira coisa que pode nos afastar de Deus é deixar de ir à casa do Senhor, né? Muitas das vezes nós fazemos, oramos, buscamos, jejuamos e achamos que nós não precisamos ir à casa de Deus. Mas não existe isso, amados. Nós temos que ir à casa do Senhor. Nós temos que nos envolver nas coisas de Deus, porque senão isso acaba nos afastando de Deus. Eu conheço pessoas que falam assim, ai, mas não precisa ir tanto na igreja. Cada um conhece a sua necessidade, né? Cada um sabe o quanto precisa. Mas sabemos que todos precisam de ir à casa do Senhor. Todos. Quanto mais nós nos afastamos da casa de Deus, mais nós nos afastamos da presença do Senhor. Né, irmãos? Uma experiência própria. Né? Quem tem a comunhão com o Espírito Santo, com Deus, e ficamos 1 mês, 2 meses sem cear, nós vamos morrendo espiritualmente. Nós morremos, nós apagamos. As nossas forças, ela fica limitada. Nós começamos a arrastar, nós começamos a ter dificuldade na nossa caminhada, quando nós nos afastamos da casa do Senhor. Né, irmãos? Então, assim, que nós venhamos envolver com o ciclo de oração, com a oração no monte, sabe? Com tudo que nós vemos que vai nos levar para próximo do Senhor. Nós temos que nos aproximar. Amém? A quarta coisa, né? O quarto ponto que eu coloquei aqui, irmãos, é a frieza espiritual. Muitas das vezes nós estamos, né, tendo um relacionamento com Deus, nós estamos andando, nós estamos frequentando, mas, irmãos, nós podemos estar fazendo isso tudo se nós for frio espiritual, se nós deixar que a frieza espiritual venha tomar conta do nosso dia a dia, nós não conseguimos, nós vamos nos afastar da presença de Deus. Irmãos, por quê? Frieza espiritual. Nós vamos na igreja, aquela tá animado, a unção tá descendo, a palavra tá vindo, o louvor tá vindo, os irmãos estão louvando a Deus, adorando a Deus, e nós estamos lá, nosso cantinho, frio, irmãos, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. Nós, irmãos, nós temos que ser quente na presença do Senhor. Isso é sério, irmãos. No início da minha caminhada, irmãos, eu ia para a igreja. E aí, irmãos, tava aqueles corinhos de fogo, batendo palma, e eu tava lá num desânimo. E a frieza espiritual nos leva a isso, irmãos. Nos leva mas esse povo, para que esse tanto de coisa, para que esse tanto de pulo, para que esse tanto de glória, para que esse tanto de louvor? A frieza espiritual nos conduz a isso, nos conduz a afastar de Deus. E a palavra do Senhor Jesus já nos ensina a ser quente na presença do Senhor, né? Em Apocalipse fala assim, ó, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Seja quente ou seja frio, mas não seja morno na presença de Deus. Por quê, irmãos? Eu aprendi assim, né? Eu entendo assim, né? Quente é aquele conhecedor. Conhecedor que Deus, ele é o Deus onipotente, o Deus maravilhoso e quer que nós venhamos ser quente na presença do Senhor. O frio, irmãos, porque o Senhor Jesus manda nós sermos, seja quente ou seja frio, mas não seja morno. O quente é aquele que conhece o poder de Deus, é aquele, porque Deus ele quer que nós venhamos ser quente na presença do Senhor, fervorosos em nossas orações, fervorosos na presença do Senhor. E o frio
eu entendo é que é aquele que não conhece. Que é aquele que não conhece. E que Deus ainda tem um trabalhar com ele. Então o Senhor diz, seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Né? Nós temos que ser quente na presença de Deus. Nós não podemos ser morno. Né? A palavra do Senhor Jesus, ela é muito forte em relacionamento a isso. Depois que eu entendi, irmãos, essa passagem, há 5 anos, por aí, atrás, 4 anos atrás, irmãos, a minha vida, ela mudou completamente na presença do Senhor. Faça o possível, irmãos, para ser quente. Faça o possível para ser fervoroso. Quebra essa barreira que existe. Se você tem aquela dificuldade de ser quente, de ser fervoroso na presença de Deus, quebra essa barreira, irmãos, porque grande vai ser a vitória. Amém? Então, assim, o quinto ponto que eu quero deixar para os irmãos nesse momento é cochilar entre dois pensamentos, nos afasta da presença de Deus. Nos afasta, irmãos. Nós não sabemos se nós quer ser quente, se nós quer ser frio, se nós quer sermos morno. E isso, irmão, faz nós nos afastar de Deus. Nós não sabemos que nós queremos servir a Deus, não sabemos que queremos continuar no caminho de Deus, no caminho da salvação. E isso não pode acontecer. Nós temos que ter convicção do nosso chamado. Nós temos que acreditar que nós fomos resgatados do lamaçal do pecado, que Deus nos resgatou. Nós temos que ter convicção, irmãos. Nós não podemos duvidar momento nenhum, porque a Bíblia diz que aquele que duvida, ele é semelhante ao vento, à folha que leva para onde o vento soprar, aquela folha está indo. Nós não podemos cochilar entre dois pensamentos, né? E é muito forte, porque a palavra do Senhor já diz, ó, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Não tem outro caminho. Para a salvação não tem. Então que nós venhamos ter essa convicção do nosso chamado, que nós venhamos ter um relacionamento com Deus, que nós não podemos aceitar as pequenas falhas, pequenos erros e achar que não tem nada a ver. Nós não podemos. Nós temos que ir à casa do Senhor frequentemente, para cada vez mais nós nos sentirmos próximos de Deus. Nós temos que ser quentes, fervorosos na presença do Senhor. Nós não podemos cochilar entre dois pensamentos. Nós temos que ter a certeza e a convicção da nossa salvação e daqueles que nos chamou, que o melhor Ele tem reservado para mim e para você. Amém, irmãos? Fica firme. Que Deus, Ele vai fazer o melhor por você. Amém? E era isso. Os 5 coisas que nos afastam de Deus. Espero que esse vídeo tenha falado com vocês. Viu? Fique todos na paz do Senhor Jesus. E compartilha aí o vídeo, viu?